Meu namorado surtou e exigiu que eu fosse mais feminina. Ele não fazia ideia do quanto eu podia levar isso longe. João constantemente me acusava de agir como homem porque eu usava jeans e nem sempre tinha esmalte nas unhas. Ele me comparava com a ex dele que usava salto alto em todo lugar e nunca erguia a voz acima de um sussurro. Quando fui promovida no trabalho, ele ficou emburrado por semanas, dizendo que só consegui porque agia como cara. Depois que consertei nossa pia sozinha, ele explodiu. Você precisa começar a agir como uma mulher de verdade, disse ele. Seja feminina de uma vez, em vez de andar pisando duro como uma sapatão. Como vou transar com alguém que é basicamente um cara? Larguei a chave inglesa e sorri docemente. Você quer feminino? Posso fazer isso. Na manhã seguinte, passei 4 horas me arrumando para o almoço da família dele, curvando cada cílio e refazendo as unhas 3 vezes, porque a cor não estava perfeitamente feminina. João teve que chegar sem mim e explicar para a mãe dele por que eu precisava de tanto tempo para ficar apresentável para eles, o que ela interpretou como ele criticando minha aparência. Quando finalmente cheguei parecendo uma rainha da beleza, a mãe dele me puxou de lado para perguntar se João estava me fazendo sentir feia. Comecei a falar com uma voz de bebê suave e agir com medo de tudo masculino, o que significava que João tinha que lidar com todas as coisas assustadoras, como falar com mecânicos, lidar com nosso proprietário e até pedir pizza, porque ligações eram muito agressivas para mulheres delicadas. Quando os amigos dele vieram assistir o jogo, servi lanches enquanto tremia e me encolhia sempre que eles levantavam a voz sobre as jogadas, deixando todos desconfortáveis e fazendo João se perguntar por que a namorada dele parecia ter tanto medo de homens. O melhor amigo dele parou de convidá-lo para qualquer lugar, porque disse que me ver agir com medo era muito perturbador. No churrasco da empresa dele, usei saltos tão altos que precisava do braço do João constantemente, me agarrando nele e suspirando sempre que um homem se aproximava, porque homens estranhos eram intimidadores. As colegas de trabalho dele me viram sendo praticamente carregada o dia todo e começaram a sussurrar sobre que tipo de relacionamento nós tínhamos. Quando o chefe dele tentou apertar minha mão, me escondi atrás do João e sussurrei que tocar homens estranhos não era apropriado. O departamento pessoal realmente chamou o João depois para perguntar se precisavam se preocupar com a situação em casa dele. Me recusei a dirigir mais, porque operar máquinas pesadas não era feminino. Então João tinha que me levar para todo lugar, incluindo meu trabalho, casas dos amigos e academia às 5 da manhã antes do próprio treino dele. Ele estava constantemente exausto de ser meu motorista, perdendo os próprios planos para me buscar, enquanto os amigos zombavam dele por namorar alguém que nem conseguia se transportar como adulta. Ele teve que sair cedo da noitada com os caras 3 vezes para me buscar de vários lugares, e eles pararam de convidá-lo totalmente. Cozinhar e limpar também se tornou performativamente feminino, usando aventais com babados e luvas rosa, levando horas para fazer refeições simples, porque tinha que deixar tudo bonito, reorganizando as coisas dele com etiquetas rosa e flores por toda parte. Os amigos dele se recusavam a vir, porque a casa parecia que uma casa da Barbie tinha explodido, e o irmão dele tirou fotos para mostrar a todos no que João tinha me transformado. Até o entregador de pizza perguntou se estávamos administrando algum tipo de creche adulta estranha por causa de todo o rosa e babados visíveis da porta. Minha aparência hiperfeminina começou a atrair atenção masculina séria, onde quer que fôssemos. Homens corriam para me ajudar a carregar compras, abastecer, alcançar prateleiras altas, enquanto fuzilavam João por não cuidar melhor de uma flor tão delicada. O cara da cafeteria começou a escrever poesia nos meus copos. O treinador da academia ofereceu sessões gratuitas, e nosso vizinho Carlos começou a aparecer sempre que eu precisava de ajuda com qualquer coisa que João estava cansado demais para fazer. Carlos realmente disse na cara do João que homens de verdade prezam mulheres femininas em vez de esgotá-las. As coisas escalaram quando me recusei a cumprimentar o chefe do João no jantar de promoção, porque mulheres comportadas não tocam homens que não são seus maridos. O chefe dele ficou tão ofendido e confuso que contou para todos que João tinha me transformado em algum tipo de robô submissa. A promoção foi para Carlos, que passou o jantar inteiro buscando drinks para mim e elogiando o quão refrescantemente feminina eu era, enquanto João ficou sentado fervendo. Carlos até puxou minha cadeira e me ajudou com o casaco, enquanto dizia enfaticamente que homens deveriam valorizar mulheres femininas, não sobrecarregá-las. Domingo de manhã, João estava furioso por perder outra promoção por causa da minha encenação feminina maluca. Isso arruinou tudo, gritou ele. Todo mundo acha que sou um maluco controlador que te quebrou. Não é encenação, disse com minha voz mais doce, enquanto fazia minha terceira máscara facial do dia. Você queria feminino, então é isso que sou agora. O celular dele vibrou com uma mensagem da mãe, dizendo que me viu tomando café com Carlos, que aparentemente estava contando para todos que queria me resgatar do meu namorado controlador. Vi o rosto do João ficar branco, quando percebeu que outros homens estavam ativamente tentando me salvar dele. Carlos me convidou para jantar, mencionei casualmente. Mas honestamente, estou pensando em ficar solteira e largar toda essa encenação feminina que você exigiu. Me levantei delicadamente, cuidando para não borrar minha arte nas unhas, e sorri. Acontece que tenho muitas opções agora que todos acham que você é um controlador abusivo que me quebrou.
João ficou muito quieto, e algo na expressão dele mudou de raiva para cálculo. Você acha que ganhou? Disse baixinho. Não faz ideia do que começou. Senti minha respiração prender na garganta. Os olhos do João ficaram frios quando ele caminhou até seu notebook na mesa de centro e começou a digitar algo que eu não conseguia ver de onde estava. Meu estômago despencou quando ele virou a tela para mim e havia uma pasta rotulada com meu nome e a data de hoje. Ele clicou e dezenas de arquivos preencheram a tela. Ele também tinha documentado tudo, exatamente como eu tinha jogado meu jogo. Screenshots da minha transformação preencheram a tela, me mostrando antes e depois, e comparações lado a lado. Havia gravações também, e ele clicou numa onde eu estava falando normalmente no telefone, quando pensei que ele não estava em casa. Os timestamps voltavam semanas, mostrando que ele estava planejando isso há um tempo. Ele desceu e clicou num vídeo de mim rindo com Carlos na cafeteria, parecendo completamente normal e nem um pouco assustada. Mantive minha voz doce e confusa, inclinando a cabeça e perguntando o que tudo isso significava, enquanto minha mente corria sobre o que ele poderia fazer com essas evidências. Ele fechou o notebook com um clique seco e disse que precisávamos ter uma conversa real sobre consequências. Ri nervosamente e disse que não entendia o que ele queria dizer, mas ele apenas me encarou com aqueles olhos frios. Naquela noite, mal dormi, deitada imóvel na cama e escutando qualquer som do lado dele do apartamento. Toda vez que ele se movia ou levantava para usar o banheiro, meu corpo inteiro ficava tenso. Por volta das 3 da manhã, me levantei silenciosamente e fiz uma mala de emergência com meu passaporte, algum dinheiro que eu estava escondendo e uma muda de roupa. Escondi atrás da minha coleção ridícula de almofadas rosa no armário, onde ele nunca olharia. A manhã de segunda chegou rápido demais, e mal dormi, checando meu celular a cada poucos minutos, mesmo sabendo que João não podia me alcançar no novo número. Mantive a encenação perfeitamente enquanto fazia o café da manhã, usando meu avental com babados e cantarolando suavemente. Mas notei que João estava me observando diferente agora, estudando cada movimento que eu fazia como um jogador de xadrez, planejando movimentos à frente. Ele não tocou nos ovos, apenas ficou sentado ali, me observando esvoaçar pela cozinha. Quando se levantou para ir trabalhar, beijou minha testa e segurou ali por muito tempo. E parecia mais uma ameaça do que carinho. A mão dele apertou meu ombro um pouco forte demais antes de me soltar. No trabalho, não conseguia me concentrar em nada e ficava checando meu celular a cada poucos minutos. Durante meu intervalo para almoço, finalmente mandei mensagem para minha irmã sobre precisar de um lugar para ficar por alguns dias. Ela respondeu imediatamente com pontos de interrogação, perguntando se estava tudo bem. Digitei e apaguei várias mensagens antes de apenas dizer que explicaria depois, mas era importante. Naquela noite, estava lavando pratos quando a campainha tocou e Carlos estava na porta com flores. Disse que tinha ouvido que João e eu estávamos tendo problemas e queria verificar se eu estava bem. Educadamente recusei deixá-lo entrar, mantendo minha voz doce enquanto dizia que não seria apropriado sem João em casa. Carlos continuou insistindo que só queria conversar, chegando mais perto da porta quando ouvi a chave do João na fechadura. Carlos ainda estava lá quando João abriu a porta, e viu o maxilar do João apertar quando ele viu as flores e a expressão culpada do Carlos. Carlos murmurou algo sobre só estar verificando e praticamente correu pelo corredor. João fechou a porta devagar e perguntou se Carlos tinha entrado, e balancei a cabeça com olhos arregalados. A tensão no jantar era sufocante quando João fez perguntas diretas sobre meu dia, querendo saber com quem eu tinha falado e todos os lugares que fui. Mantive minha persona doce, rindo sobre coisas de meninas no trabalho e como tinha passado o almoço olhando arte de unhas online. Ele pediu para ver meu celular para olhar os desenhos de unha, e entreguei com um sorriso radiante enquanto catalogava mentalmente as saídas mais próximas. Ele rolou pelas minhas mensagens por tempo demais antes de devolver. Terça de manhã, descobri por que ele queria meu celular quando notei a bateria descarregando mais rápido que o normal. Olhando pelas configurações durante uma pausa no banheiro no trabalho, encontrei um aplicativo de rastreamento que ele tinha instalado quando eu não estava olhando. Minhas mãos tremeram quando encarei a tela, mas deixei ativo para evitar suspeitas. Durante meu intervalo para almoço, caminhei até uma loja de conveniência e comprei um celular pré-pago barato com dinheiro. Escondi na gaveta da minha mesa embaixo de alguns absorventes, onde nenhum homem jamais olharia. Naquela noite, estava enrolada no sofá pintando as unhas dos pés quando ouvi um carro parar lá fora. Minha irmã bateu na porta, fingindo que era uma visita espontânea e agindo surpresa por ver João em casa. Ela levantou uma garrafa de vinho e disse que estava na vizinhança e pensou que poderíamos ter uma noite de meninas. João foi excessivamente charmoso com ela, insistindo que ela entrasse e puxando sua cadeira na mesa da cozinha. Mas eu podia vê-la me observando cuidadosamente, e ela captou a energia estranha imediatamente quando ele continuava encontrando razões para ficar na sala, em vez de nos dar espaço. Ela manteve a conversa leve, falando sobre trabalho e perguntando sobre nossos planos de fim de semana,
mas seus olhos continuavam encontrando os meus, com perguntas não ditas. Quando João finalmente foi tomar banho, peguei um bloco rosa e rabisquei tudo o mais rápido que podia. Minha mão tremendo tanto que as palavras pareciam que uma criança escreveu. Minha irmã estava fingindo olhar o celular, mas deslizei o papel embaixo do copo de vinho dela e a vi ler sem mudar a expressão. Ela apertou minha mão 3 vezes embaixo da mesa, nosso sinal antigo de quando éramos crianças, que significava que ela entendeu e me apoiava. João saiu secando o cabelo e minha irmã discretamente guardou o bilhete na bolsa enquanto reclamava do trânsito, dizendo que deveria ir para casa antes que piorasse. Ele a acompanhou até a porta e ouvi ele se desculpando pelo meu comportamento estranho ultimamente, dizendo que eu estava passando por algumas mudanças e ele estava preocupado comigo. Quarta de manhã, João me acordou cedo e ligou para meu trabalho antes que eu pudesse protestar, dizendo que eu tinha uma emergência familiar e não viria hoje. Ligou para o próprio chefe em seguida, dizendo a mesma coisa, então se virou para mim com esse sorriso falso preocupado e disse que precisávamos nos reconectar depois de todo o estresse ultimamente. A forma como disse deixou claro que eu não tinha escolha. Então ri e bati palmas como se fosse a melhor ideia de todas, enquanto meu estômago se contorcia em nós. Ele nos levou primeiro para a academia, observando a reação de todos quando entrei usando minhas roupas rosa de exercício e pedindo ao treinador masculino para me ajudar com os pesos mais leves, porque eram pesados demais para mim delicada. Então fomos à cafeteria, onde o cara da poesia praticamente tropeçou em si mesmo para anotar meu pedido, enquanto João ficou ali com o maxilar travado tão apertado que pensei que seus dentes pudessem rachar. Ele me levou a cada lugar onde eu tinha feito minha encenação, estudando como as pessoas me olhavam, como olhavam para ele, fazendo anotações mentais como se estivesse construindo algum tipo de caso contra mim. No supermercado, 3 homens diferentes se ofereceram para me ajudar a alcançar coisas em prateleiras baixas, e João agarrou meu braço forte o suficiente para deixar marcas, me dirigindo para a saída, enquanto murmurava sobre como eu tinha virado todos contra ele. Naquela noite após o jantar, ele tirou seu notebook e me mostrou impressões de apartamentos em 3 estados diferentes, todas cidadezinhas a horas de qualquer cidade, falando sobre como precisávamos de um novo começo, longe de todas essas pessoas tóxicas. Meu sangue gelou, olhando aquelas listagens no meio do nada, lugares onde ninguém me conheceria, onde eu não teria emprego, nem amigos, nem forma de sair. Continuei sorrindo e concordando enquanto ele falava sobre como seria pacífico, só nós dois sem todas essas distrações. Mas por dentro, estava gritando porque reconheci isso pelo que era. Quinta de manhã, esperei até ouvir o carro dele sair para o trabalho. Então peguei o celular pré-pago da gaveta da mesa e liguei para minha irmã, largando a voz de bebê completamente pela primeira vez em semanas. Ela atendeu imediatamente e contei tudo sobre as listagens de apartamento e o aplicativo de rastreamento e como estava ficando assustada. E fizemos um plano para eu fazer uma mala e sair durante o jogo de pôquer mensal dele no sábado. Estava apenas guardando o telefone quando ouvi a porta da frente abrir e meu coração parou, porque João deveria estar no trabalho por mais 8 horas. Enfiei o telefone na caixa de joias e peguei um monte de colares rosa, espalhando na cama como se estivesse organizando quando ele entrou no quarto. Disse que esqueceu alguns arquivos e precisava pegá-los, mas seus olhos vasculharam o quarto como se estivesse procurando algo específico. E continuei tagarelando sobre como estava coordenando meus acessórios por cores, enquanto rezava para que ele não conseguisse ouvir meu coração batendo. Ele mencionou casualmente enquanto juntava seus papéis que estava pensando em pular o pôquer neste fim de semana, já que estávamos tendo um tempo tão bom, nos reconectando. Talvez pudéssemos dirigir para ver um daqueles apartamentos. Ri e disse que parecia maravilhoso. Enquanto por dentro, tudo desabou porque sábado era minha única chance de sair com segurança. E agora, ele estava tirando isso também. Sexta de manhã, o telefone dele tocou enquanto estava no chuveiro, e vi que era a mãe dele ligando. Então atendi com minha voz mais doce, e ela imediatamente perguntou se eu estava bem. Disse que João tinha estado mandando mensagens toda semana sobre meu estado mental preocupante e mudanças súbitas de personalidade, perguntando se havia algum histórico de doença mental na minha família. Percebi com uma sensação enjoada que ele estava preparando o terreno, criando uma trilha de documentos que faria qualquer coisa que eu dissesse soar como se estivesse tendo algum tipo de colapso. No trabalho naquela manhã, mal tinha me sentado na minha mesa quando o departamento pessoal me chamou para uma reunião. Seus rostos toda a preocupação gentil, enquanto explicavam que João tinha ligado ontem. Ele expressou preocupação sobre minhas mudanças comportamentais recentes e perguntou se tinham notado algo incomum, sugerindo que talvez eu precisasse de um tempo para lidar com o que quer que estivesse acontecendo. Fizeram perguntas cuidadosas sobre se me sentia segura em casa e se precisava de algum recurso, claramente tentando descobrir se eu estava sendo abusada ou tendo uma crise de saúde mental. Tive que sentar ali no meu vestido rosa, mantendo minha encenação doce enquanto navegava pelas perguntas, sabendo que largá-la agora só confirmaria a história do João de que eu estava instável.
Durante meu intervalo para almoço, me tranquei numa cabine do banheiro e mandei mensagem para minha irmã do celular pré-pago que as coisas estavam piorando e eu precisava sair imediatamente. Ela respondeu que estaria lá amanhã com o namorado e o irmão dele como backup e me tirariam de lá, não importa o que João tentasse. Naquela noite, após o jantar, João tirou o celular e começou a rolar pelas redes sociais dele enquanto eu limpava a mesa no meu avental com babados. Ele olhou para mim com aquela mesma expressão calculista de antes e disse que deveríamos desativar nossas contas para focar no nosso relacionamento. Meu estômago se contorceu, mas mantive meu sorriso doce congelado no lugar e concordei como se fosse a melhor ideia de todas. Ele me observou deletar os aplicativos do meu telefone ali mesmo na mesa da cozinha, os olhos nunca saindo das minhas mãos. Fui para a cama cedo, alegando que precisava de sono extra de beleza, mas na verdade, apenas fiquei deitada encarando o teto e contando as horas até sábado. Na manhã seguinte, acordei e encontrei meu notebook aberto no balcão da cozinha com todas minhas contas de redes sociais mostrando mensagens de erro. João já estava acordado fazendo café e mencionou casualmente que me ajudou a terminar de desativar tudo já que eu parecia tão cansada ontem à noite. Ele também mudou todas as senhas dos nossos serviços de streaming por razões de segurança e me daria as novas depois. Meu celular vibrou com uma mensagem e João pegou antes que eu pudesse alcançar. Seu rosto escureceu por um segundo antes de forçar um sorriso e me entregar. Minha irmã tinha mandado mensagem diretamente para ele, já que não conseguia me alcançar. Lembrando sobre nosso dia de meninas que estava planejado há semanas. Ela já estava a caminho e estaria aqui em 1 hora para me buscar para nosso compromisso no spa e compras. O maxilar do João trabalhou enquanto ele digitava de volta que, claro, eu poderia ir. Ele nunca me impediria de ver família. Me apressei para me arrumar na minha roupa mais feminina, enquanto João sentou na cama me observando aplicar maquiagem com aquele mesmo olhar estudioso. A campainha tocou exatamente 1 hora depois e me apressei para atender com João bem atrás de mim. Minha irmã estava lá com o namorado Marcos e o irmão dele, Tomás, que ela explicou que precisava de uma carona para a mesma área. A máscara do João escorregou por apenas 1 segundo, os olhos ficando duros e frios, antes de se recuperar e se tornar o namorado preocupado perfeito. Ele me ajudou a colocar o casaco e me lembrou de ter cuidado, a mão apertando meu ombro um pouco forte demais. Beijei sua bochecha e prometi mandar mensagem a cada hora. Então segui minha irmã até o carro onde os homens estavam esperando. Assim que saímos do meio-fio, disse à minha irmã que precisava pegar algumas coisas do meu quarto para nossa festa do pijama hoje à noite. João ficou na porta observando enquanto fazia minha mala para passar a noite, comentando sobre cada item que dobrava. Consegui entrar no banheiro com minha nécessaire e peguei o envelope que tinha escondido atrás do tanque do vaso semanas atrás. Minhas mãos tremeram enquanto enfiei minha certidão de nascimento, passaporte e dinheiro de emergência no fundo da minha nécessaire. De volta no quarto, adicionei a caixa de joias da minha avó à mala, enquanto conversava sobre cores de esmalte. João finalmente foi fazer seu almoço, e rapidamente peguei a pasta debaixo do colchão com meus documentos de trabalho e declarações de imposto de renda. Tudo foi para a mala rosa para passar a noite entre camadas de pijamas com babados e acessórios de cabelo. João me acompanhou até o carro e se inclinou para me beijar de despedida, sussurrando que me buscaria amanhã de manhã às 10 em ponto. No segundo em que o carro virou a esquina, larguei a voz de bebê completamente e disse ao Marcos para dirigir rápido e fazer curvas aleatórias. Minha irmã agarrou minha mão quando comecei a tremer. Os meses de performance constante finalmente desabaram sobre mim. Tomás continuou checando os espelhos enquanto Marcos nos levou numa rota serpenteante por 3 bairros diferentes. Paramos num posto de gasolina, onde joguei meu celular no lixo e minha irmã me deu um antigo que trouxe. 1 hora passou antes de João começar a ligar repetidamente para o celular da minha irmã. Ela deixou ir para o correio de voz cada vez enquanto documentávamos tudo no celular do Tomás. As primeiras mensagens eram preocupadas, perguntando se eu estava bem e quando estaria em casa. Na 5ª mensagem, a voz dele mudou para raiva, exigindo saber onde eu estava. A 10ª mensagem estava completamente calma e profissional, enquanto ele declarava que tinha feito um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, devido ao meu comportamento instável recente e preocupações com saúde mental. Marcos imediatamente ligou para seu amigo da faculdade de Direito, que se especializava em casos domésticos, enquanto Tomás nos levou para o apartamento da minha irmã. Passamos o resto da noite de sábado, organizando todas as evidências que eu tinha estado secretamente coletando. Screenshots das mensagens controladoras do João, fotos do aplicativo de rastreamento que ele instalou, gravações que fiz dos seus ataques sobre minha aparência. A advogada disse que tínhamos o suficiente para uma medida protetiva e ajudaria a registrar segunda de manhã. Ela também nos aconselhou a ir à delegacia primeiro domingo de manhã para abordar o falso boletim de pessoa desaparecida. Domingo de manhã, chegamos à delegacia com toda a nossa documentação numa pasta organizada. O policial na recepção pareceu cético no início, até eu mostrar o aplicativo de rastreamento ainda ativo no celular antigo. Sua expressão mudou quando viu o histórico de localização, mostrando que João tinha estado monitorando todos os lugares que fui por semanas. Tocamos uma das gravações
anotações onde João gritou sobre eu embaraçá-lo por ser feminina demais, depois de exigir que eu fosse mais feminina. O policial tomou notas e concordou em marcar o boletim de pessoa desaparecida como situação doméstica requerendo tratamento especial. Durante domingo, o celular da minha irmã vibrou constantemente com mensagens de números diferentes que eu não reconhecia. Cada uma era do João, usando celulares descartáveis ou aplicativos, alternando entre dizer que estava doente de preocupação e ameaçar compartilhar vídeos meus. Algumas mensagens alegavam que eu estava mentalmente doente e precisava de ajuda, enquanto outras me acusavam de ser uma bruxa manipulativa que arruinou a vida dele. Fizemos screenshot de cada mensagem e as adicionamos ao nosso arquivo de evidências crescente. A advogada mandou mensagem que já tinha começado a preparar os documentos da medida protetiva para o registro de amanhã. Segunda de manhã chegou rápido demais, e mal dormi, checando meu celular a cada poucos minutos, mesmo sabendo que João não podia me alcançar no novo número. Minha irmã me levou ao escritório da advogada no centro da cidade, um prédio pequeno espremido entre uma lavanderia e uma lanchonete. A advogada era mais jovem do que esperava, talvez início dos 30, com pastas já espalhadas pela mesa quando entramos. Ela revisou tudo que trouxemos, concordando com os screenshots do aplicativo de rastreamento e franzindo a testa com as mensagens dos celulares descartáveis. Explicou que tínhamos bases sólidas para uma medida protetiva, baseada apenas no rastreamento, mas as mensagens escalantes tornavam ainda mais forte. A reunião inteira levou 2 horas passando por cada detalhe do comportamento do João nas últimas semanas, e ela continuou fazendo anotações no seu bloco legal amarelo. Disse que registraria a ordem de emergência hoje e provavelmente teríamos uma audiência na quarta-feira. Na viagem de volta ao apartamento da minha irmã, meu celular antigo começou a vibrar na minha bolsa, onde eu deixei ligado para continuar coletando evidências. Carlos tinha descoberto de alguma forma que eu deixei João, provavelmente pelas redes sociais ou amigos mútuos, e as mensagens começaram a chegar rápido. Primeiro, se ofereceu para me ajudar a me mudar. Então, queria me levar para jantar para ter certeza que eu estava bem. Então disse que tinha um quarto extra se eu precisasse de algum lugar para ficar. Cada mensagem ficou mais insistente que a anterior. E na 10ª, estava dizendo que João nunca me mereceu e ele estava esperando por essa chance. Mostrei as mensagens para minha irmã e ela pegou o celular, lendo com a boca aberta. Percebi que basicamente troquei um problema por outro, criando toda essa bagunça com meu plano estúpido de vingança. A advogada ligou naquela tarde, dizendo que registrou a medida protetiva de emergência e incluiu todas nossas evidências sobre o rastreamento e ameaças. A audiência estava marcada para quarta de manhã às 9, e ela já tinha enviado notificação para o último endereço conhecido do João. Me avisou para ficar alerta porque pessoas às vezes reagem mal quando são notificadas com esses papéis. Terça, tive que voltar ao trabalho e minha irmã insistiu em me levar mesmo significando que chegaria atrasada no próprio emprego. Entrei no prédio sentindo como se todos estivessem me encarando, mesmo sabendo que não podiam saber o que estava acontecendo. Por volta do almoço, a recepção da segurança ligou para meu ramal, dizendo que meu namorado estava no saguão preocupado comigo. Meu estômago despencou e pedi para não deixá-lo subir, explicando que havia uma medida protetiva sendo processada. A voz do segurança mudou imediatamente, ficando mais séria, e disse que lidariam com isso. 20 minutos depois, ligou de volta dizendo que João tinha dito que eu estava mentalmente doente e ele estava preocupado com minha segurança, mas pediram para ele deixar a propriedade. Dei o número do caso para o registro da medida protetiva e disseram que adicionariam ao relatório de incidente. O departamento pessoal me ligou 1 hora depois, pedindo para vir ao escritório imediatamente. A chefe do departamento pessoal e meu gerente direto estavam ambos lá, parecendo preocupados e confusos. Disseram que João tinha ligado ontem alegando que eu estava tendo um colapso mental e poderia ser perigosa para mim mesma ou colegas de trabalho. Respirei fundo e contei tudo, começando com as exigências do João para eu ser mais feminina. Então, meu plano inteiro de vingança com as coisas rosa e voz de bebê, e finalmente seu rastreamento e ameaças. Ficaram sentados atônitos enquanto mostrei os screenshots e expliquei sobre a medida protetiva. Meu gerente, na verdade, riu quando descrevi fazer João explicar para a mãe por que eu precisava de 4 horas para me arrumar. Mas a diretora do departamento pessoal pareceu horrorizada com toda a situação. Me asseguraram que a empresa me apoiaria completamente e ofereceram ter segurança me escoltando até meu carro pelas próximas semanas. Também baniram João da propriedade imediatamente e disseram que alertariam a recepção com sua foto. Naquela noite, minha irmã e eu procuramos apartamentos tipo estúdio online, encontrando um do outro lado da cidade que estava disponível imediatamente. Era minúsculo, apenas um quarto com kitchenette e banheiro, mas o prédio tinha boas fechaduras e câmeras de segurança nos corredores. O proprietário podia nos encontrar amanhã depois da audiência no tribunal para nos mostrar o lugar. Preenchemos a aplicação online e minha irmã se ofereceu para assinar junto, já que meu crédito estava emaranhado com o do João no nosso apartamento antigo. Quarta de manhã chegou e vesti minha roupa profissional mais normal para o tribunal.
nenhum rosa em lugar nenhum. O tribunal estava mais movimentado que esperava, com pessoas na fila dos detectores de metal e advogados correndo com maletas com rodinhas. Encontramos a sala certa e sentamos na última fileira até nosso caso ser chamado. João apareceu de terno, parecendo calmo e composto, com papéis próprios. Quando chegamos diante do juiz, João tentou me pintar como instável, mostrando fotos do nosso apartamento rosa e alegando que eu tinha estado agindo erraticamente por meses. O juiz mal olhou para as evidências dele antes de se virar para nosso lado. Minha advogada apresentou as evidências do aplicativo de rastreamento primeiro, mostrando como João tinha monitorado minha localização por semanas sem meu conhecimento. Então, mostrou as mensagens ameaçadoras de múltiplos números de telefone, destacando o padrão de escalada. O juiz perguntou diretamente ao João se ele instalou o aplicativo de rastreamento, e ele tentou explicar que foi para minha segurança porque eu estava agindo estranhamente. O juiz o cortou e fez uma pergunta simples de sim ou não sobre o rastreamento, e João teve que admitir que sim. A medida protetiva temporária foi concedida na hora, efetiva imediatamente, e João foi ordenado a ficar a 150 metros de distância de mim, minha casa e meu local de trabalho. O juiz também ordenou que ele entregasse quaisquer chaves do meu apartamento ao oficial do tribunal ali mesmo. João tirou seu chaveiro devagar, removendo 2 chaves e entregando ao oficial sem expressão alguma no rosto. O juiz o avisou que violar a ordem resultaria em prisão imediata e marcou outra audiência para uma ordem permanente em 2 semanas. Quinta de manhã, o namorado da minha irmã pegou um caminhão emprestado do trabalho e começamos a mover minhas coisas do apartamento antigo para o novo estúdio. Trabalhamos rápido e quieto, pegando apenas essenciais como roupas, documentos e meu notebook, deixando todas as decorações rosa e móveis para trás. Todo carro que passava me deixava nervosa, checando para ter certeza que não era João, mesmo sabendo que ele não podia legalmente chegar perto de mim. Estávamos carregando caixas para o caminhão quando Carlos apareceu no fim do corredor, sorrindo como se tivesse ganhado algo. Ele correu, dizendo que tinha ouvido sobre a medida protetiva e queria me ajudar a me mudar, alcançando uma caixa nas minhas mãos. Recuei e disse: "Não, obrigada, estamos dando conta." Mas ele continuou insistindo que poderia ajudar, que eu precisava de um homem forte para me proteger agora. O namorado da minha irmã se colocou entre nós e disse ao Carlos para recuar, que eu disse não, e isso significava não. Carlos ficou bravo, dizendo que estava apenas tentando ser legal e que eu claramente tinha apreciado a atenção masculina antes baseado em como estava me vestindo. O namorado da minha irmã deu outro passo à frente e disse para ele ir embora agora ou ele chamaria a polícia. Carlos finalmente foi, resmungando sobre mulheres ingratas, e terminamos de carregar o caminhão o mais rápido possível. O namorado da minha irmã nos levou direto para o novo estúdio, enquanto eu continuava checando os espelhos por qualquer um nos seguindo. O lugar era menor que o que eu estava acostumada, mas tinha 2 fechaduras e uma corrente que me fazia sentir mais segura. Carregamos as caixas 3 lances de escada e arrumei minhas roupas no armário minúsculo, enquanto minha irmã checou todas as janelas para ter certeza que travavam direito. Naquela noite, mal dormi, pulando a cada som no corredor e checando as fechaduras 4 vezes antes de finalmente desmaiar perto do amanhecer. Sexta de manhã, fui trabalhar com cópias dos documentos da medida protetiva e sentei no escritório do departamento pessoal, enquanto faziam ligações para a segurança sobre adicionar tanto João quanto Carlos à lista de banidos. O guarda de segurança na recepção pegou fotos deles das redes sociais e imprimiu para postar em todas as entradas. Meu chefe me deixou estacionar na garagem executiva com melhor iluminação e câmeras depois que expliquei a situação. O fim de semana se arrastou comigo, basicamente me escondendo no estúdio, enquanto minha irmã ficou para me fazer companhia. Pedimos comida chinesa em vez de sair e assistimos filmes antigos, enquanto eu obsessivamente checava que as persianas estavam completamente fechadas. Toda vez que alguém passava pela porta, congelava até os passos sumirem. Minha irmã fez compras de mercado para mim porque estava assustada demais para sair. Trouxe comida suficiente para 1 semana e pilhas novas para o detector de fumaça que continuava apitando. Segunda de manhã, minha irmã me ligou no trabalho dizendo que a mãe do João tinha contactado ela pelo Facebook. Leu as mensagens onde a mãe dele disse que João estava devastado e começou terapia para trabalhar seus problemas. A mulher nunca pediu diretamente para eu retirar a ordem, mas continuava mencionando como isso estava arruinando a vida do filho dela e como ele nunca quis causar dano real. Minha irmã a bloqueou depois de mandar uma mensagem curta dizendo que toda a comunicação precisava passar por advogados. Marquei um compromisso com uma terapeuta que o programa de assistência aos funcionários da empresa recomendou. Entrando no escritório dela naquela quinta, sentei no sofá e comecei a falar sobre todo o jogo estúpido que joguei. No meio de explicar as decorações rosa e voz de bebê, comecei a chorar tão forte que não conseguia respirar. Ela me deu lenços e esperou enquanto admiti como estava assustada agora, como o jogo tinha ido longe demais e não sabia como me sentir segura novamente. A terapeuta escutou tudo sem julgamento. Então me ajudou a entender que minha vingança elaborada pode ter sido exagerada, mas a resposta do João mostrou quem ele realmente era por baixo.
Ela apontou que aplicativos de rastreamento e ameaças não eram reações normais a problemas de relacionamento. Passamos o resto da sessão fazendo um plano de segurança com passos específicos para diferentes cenários. 3 semanas se arrastaram sem incidentes, embora eu ainda checasse minhas fechaduras múltiplas vezes toda noite e pegasse rotas diferentes para o trabalho cada dia. Comecei a dormir um pouco melhor, acordando apenas 2 vezes por noite, em vez de toda hora. A terapeuta me ensinou exercícios de respiração que ajudavam quando sentia pânico subindo no meu peito. O departamento pessoal me chamou numa reunião onde disseram que o chefe do João tinha entrado em contato sobre colocar João em licença administrativa. Aparentemente, 2 outras mulheres do departamento dele tinham vindo com queixas sobre comportamento inapropriado depois de ouvir sobre minha situação. A empresa estava conduzindo uma investigação completa que provavelmente levaria várias semanas. 1 mês depois da separação, o departamento pessoal me informou que João tinha sido demitido da posição. Carlos tinha conseguido a promoção permanentemente, embora eu já tivesse bloqueado ele em tudo, depois que continuou tentando me mandar flores e aparecendo na cafeteria, onde sabia que eu costumava ir. Minha irmã veio naquele fim de semana com amostras de tinta e começamos a planejar como redecorar o estúdio no meu estilo real. Empacotamos todas as coisas rosa que comprei para a encenação, rindo sobre talvez fazer uma fogueira, mas decidindo doá-las para um grupo de teatro comunitário. Ficaram empolgados em receber 3 caixas de aventais com babados, acessórios rosa e bijuterias para a produção que estava por vir. O estúdio começou a se sentir mais como lar com minhas roupas normais de volta no armário e meus móveis confortáveis arrumados como gostava. 2 meses depois de deixar João, finalmente conseguia dormir a maior parte das noites, sem acordar em pânico. A terapeuta disse que estava fazendo bom progresso, processando tanto o relacionamento quanto meu próprio papel em como as coisas escalaram. Trabalhamos minha culpa sobre a manipulação, enquanto também validávamos meu medo sobre a reação do João. Ela me ajudou a ver padrões que perdi antes, como ele sempre encontrava formas de me fazer sentir pequena, mesmo antes de começar a encenação feminina. Aprendi a reconhecer a diferença entre conflitos normais de relacionamento e comportamento controlador que podia se tornar perigoso. Minha advogada ligou 3 semanas depois com notícias que me fizeram derrubar minha xícara de café. João empacotou e se mudou de volta para a casa dos pais em outro estado. Segundo o registro do tribunal, o juiz tornou a medida protetiva permanente, já que ele não apareceu para contestá-la. Passei o resto daquele dia andando pelo meu estúdio, tocando todas minhas roupas normais e móveis regulares, finalmente sentindo como se o ar fosse meu para respirar novamente. O trabalho ficou mais fácil depois disso e parei de olhar por cima do ombro no estacionamento. Meu chefe me puxou para o escritório dela 6 meses depois, com uma oferta de promoção baseada nos meus números reais de performance. O departamento pessoal mencionou durante a papelada que criaram novas políticas de assédio por causa do que aconteceu com meu caso. O aumento significava que podia pagar um lugar maior, mas gostava do meu pequeno estúdio com suas boas fechaduras e câmeras de segurança. Namorar parecia impossível no início, mas minha terapeuta continuava me lembrando que nem todo cara era João. Conheci alguém na festa de aniversário da minha irmã 8 meses depois de tudo ter acabado. Ele riu quando contei a história rosa tomando café, mas entendeu por que me senti encurralada o suficiente para fazer isso. Fomos devagar e ele nunca reclamou dos meus jeans ou horário de trabalho. Minha irmã começou a se chamar minha guarda-costas sempre que saíamos juntas. O namorado dela a pediu em casamento no Natal, ajoelhando na minha sala onde estávamos decorando minha primeira árvore real desde a separação. Ela me pediu para ser madrinha enquanto estávamos chorando e nos abraçando. Ajudei ela a escolher um vestido que não era rosa e rimos sobre isso por 20 minutos seguidos. 1 ano completo depois de deixar João, estava comprando mantimentos quando alguém chamou meu nome. O ex-melhor amigo do João estava lá com uma cesta de vegetais parecendo desconfortável, mas determinado a falar. Ele se desculpou por não ver o que estava acontecendo mais cedo e mencionou que João ainda estava em terapia trabalhando seus problemas de controle. Agradeci pela informação, mas mantive a conversa curta. Paguei minhas coisas e saí sem olhar para trás. Minha terapeuta me cumprimentou na próxima sessão por ter lidado tão bem. Disse que meu progresso foi notável, que aprendi a estabelecer limites reais, sem precisar de planos elaborados de vingança. Trabalhamos exercícios onde pratiquei dizer não sem culpa ou medo da reação de alguém. O apartamento novo para onde me mudei depois da promoção se sentiu como lar imediatamente. Pendurei minhas ferramentas numa placa de ferramentas na cozinha e consertei a porta do armário solta eu mesma na primeira semana. Amigos vinham para noites de jogos e ninguém comentava sobre minha falta de esmalte ou escolha de tênis. Minha irmã trouxe o noivo para jantar todo domingo e cozinhávamos juntas enquanto falávamos sobre planos de casamento. O apartamento tinha 2 quartos, então transformei um em escritório, onde podia trabalhar em projetos para minha nova posição. Comprei móveis que realmente gostava, peças de madeira robustas que não precisavam de almofadas rosa para escondê-las. Às vezes me pegava checando fechaduras 2 vezes, ou ficando tensa quando um homem levantava a voz. Mas esses momentos ficaram mais raros. Olhando para trás agora, vejo como nós 2 fizemos escolhas terríveis que se alimentaram mutuamente.
Forcei demais com minha vingança, e ele mostrou sua natureza controladora verdadeira quando desafiado. A coisa toda poderia ter saído muito pior se não tivesse saído quando saí. Minha terapeuta me ajudou a entender que a necessidade dele de me controlar sempre esteve lá, apenas escondida sob coisas normais de relacionamento até eu revidar. Sou grata que minha irmã e o namorado dela estavam lá para me ajudar a escapar com segurança. Hoje em dia, uso o que me sinto confortável, conserto coisas quando quebram e falo na minha voz normal. Posso pedir pizza sem performar feminilidade e apertar mãos com quem quiser. A promoção no trabalho levou a gerenciar minha própria equipe. E ninguém questiona se mereço. Carlos tentou entrar em contato algumas vezes pelas redes sociais, mas bloqueei ele em todo lugar depois que não parou de mandar flores para meu escritório. Minha vida se sente normal e quieta da melhor forma agora. Vou à academia em qualquer horário que funcione para minha agenda, não quando alguém decide me levar. O cara da cafeteria às vezes ainda escreve no meu copo, mas agora é apenas meu nome com uma carinha feliz. Finalmente sou apenas eu mesma novamente. E isso é o suficiente. Essa é a história toda. Se mesmo um pedaço dela te deu algo para pensar, então valeu a pena compartilhar. Se inscreva e você sempre terá a próxima dica esperando.